Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero nesta noite ser breve, nós não vamos estender. Nós estamos, pelo menos eu e mais alguns, estamos aqui desde o primeiro culto das 18 horas. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer os irmãos, os obreiros, os músicos que têm se empenhado nesses dias que a gente tem se adaptado nesse período de pandemia, os dois cultos, e muitos outros irmãos, como desde os primeiros. Eu quero fazer menção aqui do irmão Elias Siqueira, irmã Milka, e assim eu cito toda a família que tem estado conosco, nos ajudando, ajuda na higienização de um culto para outro. Irmãos, e os obreiros, enfim, que têm abraçado essa causa. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Não existe pastor se não tiver uma equipe, Você fala, vamos fazer dois cultos, os obreiros não abraçar a causa, os músicos não abraçar a causa, os louvoristas não abraçar a causa, eu não consigo ir sozinho, Mas Deus tem nos honrado em poder estar aqui ao lado desta igreja que tem sido bênção nas nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que tem hora que eu fico assim preocupado. Meu Deus, eu não mereço isso. É a sua infinita misericórdia. Me ajuda para me não decepcionar a sua noiva. Tá, irmãos? Essa é a minha grande preocupação. Nós estamos aqui nesta noite, nesse culto de missão. Já ouvimos aqui louvores abençoados, uma mensagem poderosa no primeiro culto, e eu quero encerrar a nossa participação aqui esta noite com uma breve palavra nesta noite, e com isso eu quero já adiantar, porque eu não quero passar das 9, e eu aproveito, e só para lembrar os irmãos aqui, para quando nós encerrarmos, orarmos, já demos os avisos, Nós, na próxima quarta-feira, é o nosso próximo encontro aqui, normalmente é o nosso estudo bíblico. Na próxima quarta-feira nós vamos ter a nossa reunião de membros, reunião administrativa, uma palavra pastoral. Não temos tanta coisa para tratar, mas tem algo muito importante para falar, conversar com a igreja. Então, eu queria convocar os irmãos para que, na medida do possível, dentro dos nossos limites aqui, que todos os irmãos estivessem aqui na próxima quarta-feira. E lembrando que no próximo final de semana os trabalhos continuam, a escola bíblica naquele mesmo modelo que tem sido uma bênção, e à noite, no próximo domingo, é o nosso culto de Santa Ceia. Então nós vamos ter dois cultos de Santa Ceia. Nós não vamos ministrar a ceia pela manhã, tá? Nós vamos ter dois cultos à noite. Amanhã nós vamos fazer aquela força-tarefa que a gente tem feito com os obreiros aí, para nós alcançar, levar a Santa Ceia para as pessoas que são de grupo de risco, que não têm vindo nos trabalhos, e assim nós vamos tentar levar a ceia para todos, as pessoas enfermas, acamadas, e à noite nós ministraremos a Santa Ceia nos dois cultos, ok? Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo de números no capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Eu quero ser breve, como eu já disse. Eu quero deixar essa leitura para a base da nossa meditação. Os irmãos que estão aí nos assistindo, e hoje o culto, o segundo culto está sendo transmitido, não é isso, irmão Abacuque? Desde o seu início, os irmãos que estão aí ligadinhos, participando, que Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos. Tem gente que saiu do primeiro culto e foi para casa assistir o segundo, Mas tá bom, que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus Cristo. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3, o texto diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou envolvido numa grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco.
O texto é conhecido, o contexto, a história também muito conhecida. A irmã Esmirna, que nos ministrou aqui no primeiro culto, ela falou aqui de um período da história onde José era o protagonista da história naquele momento. Mas o interessante nós observarmos que a história bíblica, a história de Israel, ela tem um mesmo objetivo, o mesmo destino. O alvo, o caminho, o foco era Cristo. Então, em cada parte da história, nós vamos ver o envolvimento de pessoas, de grandes homens que destacam em cada período da história. E nós, neste momento aqui, queremos falar um pouco sobre Neemias e a sua missão. No período da história em que Neemias ele é o protagonista aqui da história. Quando nós olhamos para a história de Israel nos dias de Neemias, nós vamos entender, quando nós começamos a ler o primeiro capítulo do livro de Neemias, nós vamos entender que Neemias ele recebe uma missão da parte de Deus. E o interessante falar em missão, irmão Sérgio, que é um dos nossos missionários de base aqui da congregação, que coordena o trabalho de missões aqui na nossa congregação, missão, ela está ligada ao amor que nós temos pela obra de Deus. Quando eu olho para Neemias, Deus em momento algum chegou e chamou Neemias e disse para Neemias assim: Neemias, você vai reconstruir os muros. Não. Quando a gente lê o primeiro capítulo do livro de Neemias, a Bíblia diz que Neemias ele vai receber a visita do seu irmão. E preste atenção que Neemias ele já tinha um sentimento, e a sua primeira preocupação foi em perguntar ao seu irmão: como está lá Jerusalém? Qual é a situação de Jerusalém? Como estão os nossos irmãos que estão em Jerusalém? A resposta do seu irmão, Anani, foi assim, lamentável. Então, olha, Jerusalém está numa situação caótica. Os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, e a situação não é boa. A notícia do caos em Jerusalém, levou Neemias, o texto vai nos dizer no primeiro capítulo, a se entristecer muitíssimo. E a Bíblia diz que ele lamentou, chorou e jejuou por muitos dias. Muitos dias. Ou seja, o amor que estava no coração de Neemias por Jerusalém fez que Neemias despertasse nele a necessidade de fazer algo para a restauração de Jerusalém, pois esta foi a missão de Neemias no período da história. E quando a gente olha para o contexto, e nós vamos, e eu falo aqui para a igreja, falo para ouvintes que eu tenho certeza que conhecem muito bem essa história, Neemias ele vai surgir aqui na história no final do cativeiro, depois de toda aquela situação de desobediência, de pecado do povo de Israel. A Bíblia diz que por 70 anos o povo de Israel agora eles vão ser levados cativos para a Babilônia, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da mistura, por causa de deixar de fazer aquilo que Deus havia determinado que o povo fizesse. E agora, quando nós olhamos para a história, primeiro o reino do norte é levado, 100 anos depois o reino do sul, e nós vamos ver que aquele período que o Senhor determinou para Judá, para o reino do sul, de 70 anos foi cumprido.
final da história, no final dos 70 anos, nós vamos ver agora um primeiro grupo de judeus voltando para Jerusalém. Um primeiro grupo, mas que não cumpriu qual era o propósito a qual eles voltaram. E aí Jerusalém continuava um caos. Mas quando eu olho para a história de Neemias, o interessante é que Neemias é um dos judeus que provavelmente nem conhecia Jerusalém. Neemias provavelmente ele nasceu já no cativeiro, mas ele conhecia a história de Israel, ele conhecia a história de Jerusalém, ele conhecia a história de Judá, e a Bíblia vai nos mostrar Neemias ele citando Jerusalém como a cidade da sepultura dos meus pais. Ele amava Jerusalém. Jerusalém estava vivendo aquele caos. Jerusalém precisava agora de ter os seus muros restaurados. Muros restaurados fala de segurança para Jerusalém. Muros restaurados fala de proteção para os habitantes de Jerusalém. E essa era a missão de Neemias: restaurar os muros, devolver a Jerusalém segurança, devolver a Jerusalém aquele sentimento de paz, de poder viver em paz e em segurança. E meu querido irmão, isso só aconteceu na vida de Neemias, porque Neemias amava Jerusalém. Isso só aconteceu na vida de Neemias, porque Neemias, ele propôs no seu coração a fazer, ele propôs no seu coração a restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Fazemos missão. A igreja faz missão quando a igreja ama a obra missionária. Quando olhamos para a história de Neemias tinha tudo para aproveitar do conforto que ele tinha, aproveitar da sua história, aproveitar do cargo de alto escalão que ele tinha, e ele ficar tranquilo e não preocupar. Ele não tinha motivo nenhum para preocupar com a reconstrução dos muros, porque não era problema dele. Às vezes a gente se sente assim: eu não tenho problema nenhum com as almas que estão morrendo lá na África, na Ásia, não é problema meu, eu estou bem, eu estou aqui, eu conheço Jesus, eu tenho o conforto de um templo, eu tenho uma irmandade que a gente vive em comunhão. Por que eu tenho que me preocupar com aqueles que estão perecendo lá além das fronteiras? Por que eu tenho que me preocupar com aqueles que estão morrendo, cair pelas calçadas na rua? O que nos impulsiona a fazer missão é o amor de Deus na nossa vida. Se eu não tiver esse amor, se eu não for impulsionado por esse amor, eu não contribuo, não serve para a obra missionária. Só contribui para a obra missionária quem ama almas, quem ama a obra missionária. Só quem deixa a sua pátria e vai além das fronteiras para fazer missão é quem ama a obra missionária, quem tem amor pelas almas. Eu estava conversando com o irmão Daniel, o presbítero Daniel, que é um dos missionários que é mantido por essa missão AMAI. Ele está lá numa região muito difícil. E quando eu estive lá o ano passado, eu e o pastor Heber, junto com ele, efetuando um batismo lá naquela região, um lugar mais difícil. Até nós tentamos ir lá, que o ônibus não chega lá. Naquele dia, a gente viu assim de pertinho todos os desafios que o pastor Daniel enfrenta ali. E naquele dia, uma jovem, depois do batismo, nós fomos realizar um culto, e uma jovem que ali estava, já manifestou na vida daquela jovem. E eu confesso para os irmãos que foi uma batalha, quase 2 horas de batalha. E essa semana, irmão Daniel,
me mandou um áudio e disse: olha, pastor, no dia 1º de agosto nós vamos ter um batismo. O senhor lembra daquela jovem? Conta a história, é claro que eu lembrei. Ele diz: olha, ela disse que quer que o senhor esteja aqui no dia do batismo dela. Irmãos, isso é uma grande vitória, ver o que Deus vai fazendo através da obra missionária. Pessoas que estão em um lugar que ninguém quer ir, mas estão lá, por quê? Porque amam a obra missionária. E a gente vê resultados como esse, a igreja tomando corpo em lugares em que alguém dizia, né, é impossível alguém ir para lá pregar, mas alguém se dispõe porque ama as almas, ama a obra missionária. Então, quando eu olho para a história de Neemias, o que eu vejo aqui, Neemias ele se dispõe, Neemias ele se propõe. A história é conhecida. Neemias, depois de algum tempo chorando, lamentando, jejuando, ele chega diante do rei e ele recebe autorização para ir a Jerusalém para reconstruir o muro. Ele recebe ordem do rei para que ele vá reconstruir os muros, tampar as brechas do muro. E aí, meus amados, quando nós olhamos os capítulos 3, 4 em diante, nós vamos ver Neemias na execução da obra. Nós vamos ver Neemias ele cumprindo a missão. E quando a gente lê friamente, a gente entende que os desafios de quem cumpre verdadeiramente a missão que Deus o chama, que Deus o entrega, que Ele tem no seu coração, os desafios são grandes. Nós vamos ver que os primeiros passos para aquela reconstrução, Neemias agora ele vai trabalhar. O texto diz que eles trabalhavam dia e noite, ou seja, não tinha folga, não tinha descanso. O trabalho era árduo, o trabalho era constante. O capítulo 3 vai narrar que as famílias de Judá, cada uma se encarregava por uma parte do muro. Isso tem uma mensagem muito importante para nós. Fazer missão, irmão Álvaro, fazer missão não é papel exclusivo do pastor. Fazer missão não é papel exclusivo daquele missionário que foi enviado. Fazer missão não é trabalho que se faz sozinho. Cada família, ela responsabilizava. Quando você lê o capítulo 3 de Neemias, você vai ver isso, por um trecho, por uma parte do muro. Nós somos chamados para fazer missão. Sabe quando é que nós não fazemos missão? Quando nós não amamos missão, quando nós não amamos a obra missionária. Quando nós não amamos a obra, nós estamos observando quem está cuidando da sua parte do muro, de braços cruzados, e às vezes até agindo como o capítulo 4 de Neemias nos apresenta aqui, como os Sanbalatos e Tobias, zombando, criticando, diminuindo quem está fazendo, mas enquanto isso Neemias perseverava. Neemias e todos aqueles que com ele estavam na causa, todos aqueles que abraçaram a causa, reconstruindo o muro. Quando nós dispusemos a fazer, quando atendemos o chamado de Deus, ou de uma maneira ou de outra, eu falo aqui para pessoas e pessoas que me ouvem, quem sabe diz assim: olha, eu não tenho condições físicas às vezes de ir, mas Deus quer te usar de outras formas nesta grande missão da igreja. Deus pode te usar para contribuir, Deus pode te usar para interceder, Deus pode te usar dentro da sua casa, Deus pode usar lá no trabalho onde você exerce as suas funções profissionais. Fazemos missões quando amamos a obra missionária. E o interessante, o versículo que nós lemos aqui nesta noite,
nós vamos ver que quando os inimigos de Neemias, quando os inimigos do desenvolvimento da obra, quando os inimigos que usaram todos os métodos para tentar parar Neemias, com as críticas, zombando, e a obra não parava, atacando até fisicamente quem estava envolvido na obra, mas a obra continuava caminhando. Deus continua. A reconstrução do muro foi tempo recorde. Os inimigos diziam: não pode, é impossível, até uma raposa que passar em cima vai derrubar esse muro. Mas a obra estava sendo feita, e os inimigos usam todas as estratégias para tentar parar Neemias. Isso é comum. Você já percebeu que quando nós estamos realmente envolvidos na obra, quando nós estamos realmente dispostos a cumprir a missão que Deus nos chamou, seja ela qual for, eu falo aqui esta noite para pessoas que estão envolvidos na obra, que trabalham na obra, que desempenham cada um seu papel na obra, irmão Álvaro. E não existe papel mais importante do que o outro. Não. O papel importante é aquele que o Senhor te chamou para fazer, é aquele que o Senhor te capacitou para fazer. O papel importante é o seu chamado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a igreja como um corpo. Igreja é um corpo, Cristo é a cabeça, e no corpo cada um tem uma função. E Paulo diz assim: a mão não precisa dizer que ela tem menos valor porque não é pé, o olho não tem menos valor porque não é boca. Na obra, nessa grande missão que nós recebemos de Deus, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor naquilo que desempenha na obra de Deus. E foi assim que o muro foi reconstruído. Quando você observa nesse contexto, você vai ver que tinha gente que estava trabalhando no muro. Com uma mão trabalhava e com a outra segurava a arma para se defender do inimigo. Tinha uns que buscavam pedra, tinha outros que carregavam madeira, outros carregavam água, mas estava todo mundo trabalhando. Uns trabalhavam, outros vigiavam, mas estava todo mundo envolvido. Ei, o meu trabalho não é menos importante do que o seu. O seu trabalho não é menos importante do que o meu. O certo é, nós estamos envolvidos numa grande obra. Nós estamos envolvidos numa grande obra. Nós estamos envolvidos numa grande obra. Aleluia. Quando os inimigos de Neemias usam todas as estratégias, mas não para a obra, isso que importa. E a gente vê no nosso dia a dia o inimigo da igreja, Satanás, aquele que veio roubar, matar e destruir, usando todas as estratégias para tentar parar a obra, para que a obra pare, para que a obra não conclua, para que a obra não continue. Mas a igreja vai vencendo, aqueles que estão envolvidos nessa obra vai vencendo, com lutas e dificuldades, nós vamos vencendo, vamos caminhando, que essa obra não pode parar. Aleluia. E aqui nesse texto que nós lemos, no contexto nós vamos ver que agora Sanbalat e Tobias, eles vão criar uma nova estratégia. Nós não conseguimos criticando, nós não conseguimos atacando, nós não conseguimos de nenhuma outra maneira. Vamos tentar envolver ele conosco, vamos tentar trazer ele para o nosso convívio, para o nosso mundo. Como diz o ditado popular do João, vamos tentar entrar na mente dele. Não foi assim? Há poucos dias acho que foi domingo retrasado que eu preguei aqui, que nós falamos sobre Balaão. Na mensagem eu falei sobre Balaão, e Balaão, depois dele não conseguir amaldiçoar o povo de Israel, a pessoa diz, olha, ele diz para Balaque, olha, é impossível amaldiçoar esse povo que Deus abençoou. Então, depois de 3 tentativas, Deus dizia para ele, não. Ele desistiu. Mas assim, ele chamou Balaque num cantinho e disse para Balaque, ó, eu sei de uma forma, eu não posso amaldiçoar, eu não consigo amaldiçoar.
mas eu sei de uma forma de você enfraquecer esse povo. Se você conseguir entrar na mente deles, se você conseguir misturar eles com o pecado, se você conseguir levar ele a prostituir com as filhas do seu povo, se vocês conseguir levar eles a adorar os seus deuses, eles vão enfraquecer. Foi isso que Sanbalate e Tobias tentou fazer com Neemias. Venha, desce, venha banquetear conosco, nós estamos aqui fazendo uma festa e você é o nosso convidado. Todos os dias, eu e você, que estamos envolvidos nesta grande obra, todos os dias, eu e você, que estamos envolvidos nessa grande obra, recebemos do nosso inimigo propostas indecorosas, convites indecorosos, para deixar de lado um pouco esta obra e envolver com o mundo, envolver com o pecado, envolver com os prazeres desta vida. Todos os dias nós recebemos esse tipo de proposta, todos os dias. Neemias, agora ele recebe o convite: venha, pare um pouco, deixe de lado um pouco as ferramentas. E o diabo, irmãos, ele é astuto. O nosso inimigo, ele é estratégico. O nosso inimigo, ele usa todas as armas que ele pode usar para tentar nos convencer a parar, a deixar a obra. Mas lembre-se, nós estamos envolvidos numa grande obra. Deus nos deu uma missão. Nós estamos envolvidos nessa missão porque nós amamos essa obra. É o amor de Deus que está na nossa vida que nos faz abraçar esta obra. Alguém chega a dizer assim: mas o que leva você com tantas ocupações da sua vida? E eu falo aqui para muitos e muitos irmãos aqui que têm uma vida corrida, uma vida profissional corrida, que quase não tem tempo às vezes para a família, mas tem os seus compromissos na obra, e ele se divide o seu tempo com o trabalho, com a família e com a obra, mas procura dar conta. Aí alguém diz assim: mas em troca de quê? Rapaz, vai viver a sua vida. Quantos nunca ouviu isso? Vai cuidar da sua vida. Por que você tem que ficar preocupado com a igreja? Rapaz, você contribui, você tira X reais e dá para a obra missionária. Quantas vezes a gente não ouve isso? Para com isso, rapaz, aproveita o seu dinheiro. Neemias, ele foi tentado a encostar as ferramentas, a deixar a obra, mas a resposta de Neemias no versículo 3 que nós lemos foi: Neemias envia mensageiros para os inimigos da obra, e diz para ele: olha, eu estou fazendo, nessa tradução diz, estou fazendo, algumas traduções eu estou envolvido. Eu gosto dessa tradução, envolvido. Quando a gente fala de envolvido, sabe, eu acho que quase todo mundo já viu aqueles filmes das múmias do Antigo Egito. Aí me lembra logo de envolvimento, né? Envolvido ao ponto de não conseguir me soltar. É isso que Neemias está dizendo: eu estou envolvido numa grande obra. As propostas indecorosas surgem, os ataques do inimigo surgem. Eles podem ser físicos e eles podem ser também espiritual, pode ser na mente, aquela voz que sopra no nosso ouvido: para com isso, deixa isso, vem para cá. Os jovens na faculdade, quantas vezes são tentados, né? Os colegas universitários: você vai perder ou curtir a vida. Mas quem ama esta obra, quem está de fato envolvido nesta obra: eu estou envolvido numa grande obra, de modo que eu não poderei
e ter com vocês. Eu não posso descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse de fazer e fosse ter convosco. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui. Já estou encerrando. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Deus precisa de mim nesta obra. Deus precisa de você nesta obra. Tanto é que se eu deixar de fazer o que Deus determinou que eu faça, o meu chamado, o meu compromisso com a obra, eu vou dar prejuízo. Olha, Neemias diz, olha, se eu descer, se eu for ter convosco, essa obra vai parar, vai ter prejuízo, então eu não posso ter convosco. É claro que Deus não depende de nós, porque se eu não fizer, Deus levanta 10 melhor do que eu para fazer. Mas hoje Deus conta comigo, hoje Deus conta com você, Deus conta conosco, Deus conta conosco. Eu quero encerrar as minhas palavras aqui somente dizendo para nós onde eu queria chegar. Eu e você precisamos estar envolvidos nessa obra, ao ponto que nada, estou falando aqui de um texto que já foi citado aqui hoje, né? Nada pode nos separar, nada pode nos tirar o nosso foco da obra, nada pode tirar o nosso foco do chamado de Deus para a nossa vida, da responsabilidade que Ele tem entregue nas nossas mãos. O diabo, sim, ele vai continuar tentando tirar o nosso foco. Eu já contei aqui, e eu quero contar uma ilustração rapidamente, só para encerrar e orar com você, de um menino que era conhecido como o menino mais veloz da sua cidade, porém era um menino pobre, era um menino de poucos recursos, e foi anunciado na sua cidade uma grande maratona, que o prêmio daquela maratona era muito grande, poderia mudar a vida de quem ganhasse aquela maratona. Mas aquele menino, ele não tinha dinheiro para pagar a inscrição daquela maratona, porque também era um valor considerável. E aí, ele sabia que ele podia ganhar, mas ele não conseguia se inscrever. Mas um amigo chegou e disse para ele, olha, está pago a sua inscrição, é só você correr, é só você ganhar, é só você chegar, cruzar a linha de chegada, e você vai ganhar o prêmio. No dia dessa grande maratona, os inimigos, os concorrentes, sabendo da capacidade que ele tinha de ganhar, então eles criaram uma estratégia, sabendo que aquele menino era um menino pobre, e no trajeto da corrida, os inimigos colocou alguém que foi deixando alguns pequenos valores, algumas moedas, pelo caminho, pelo trajeto, e aquilo foi chamando a atenção daquele menino, ainda que ele corria mais, ainda que ele estava na frente, ele começou a perder tempo para catar as pequenas moedas que estavam no trajeto. E com isso ele foi perdendo velocidade, os adversários foi passando por ele. Mas alguém gritou lá do alto e disse, não pare para catar essas migalhas, não pare para catar esses pequenos valores, porque o prêmio do final é muito maior. O prêmio do final é superior a tudo isso que está no caminho. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Alguém um dia pagou por nós um preço que nós não podíamos pagar, preço de sangue, se doou por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos estranhos ao concerto da promessa, sem Deus no mundo, sem esperança, mas Ele, Jesus, Ele nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Ele nos fez participante da raiz e da seiva da oliveira. Só que
existe um trajeto. E nesse trajeto, o inimigo das nossas almas, ele vem tentando de alguma maneira tirar o nosso foco, nos fazer parar. Sanbalat e Tobias, ele tinha uma missão, era parar Neemias, era impedir que Neemias continuasse na obra. E nos dias que nós estamos vivendo, a nossa situação moderna não é diferente. O inimigo das nossas almas tem usado meios, formas para tirar o nosso foco, para impedir a nossa caminhada. Posso ficar de pé? Pequenos valores, valores insignificantes, valores que não chegam perto do prêmio final. Tem sido lançado diariamente diante de nós. Diariamente tem sido lançado diante de nós para nos fazer parar, para nos fazer perder o foco. Mas a palavra de Deus aqui esta noite é: estou envolvido numa grande obra, não posso parar, não posso envolver, não posso. Eu tenho um alvo definido, eu tenho um foco, eu tenho esperança, eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu fui chamado por Deus, eu sou igreja, e a igreja tem uma missão. Eu não estou só neste mundo, eu não sou alguém que vive ao léu, não, eu fui chamado por Deus para fazer parte de uma comunidade chamada igreja, e esta igreja tem uma grande missão aqui nessa terra. Temos um foco, um alvo, que é a vida eterna, e nós vamos chegar lá. Mas enquanto nós vamos construindo aqui, ou caminhando aqui, nós vamos reconstruindo, nós vamos salvando almas, curando enfermos, libertando oprimidos, pois esse é o papel da igreja. Enquanto estamos aqui, não podemos perder o foco, porque estamos envolvidos nesta obra. Feche os seus olhos, feche os seus olhos nesta noite. Aleluia. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou, o Senhor nos deu o privilégio de ser chamado filho de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós que estávamos estranhos ao conceito da promessa, nós que não tínhamos Deus neste mundo, hoje nós temos o privilégio de ser chamado filho de Deus. O apóstolo João disse: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Não perca o foco, abrace o chamado de Deus na sua vida, a missão que Deus entregou nas tuas mãos para fazer. Lute, trabalhe, ainda que o inimigo se levante ao ponto de tentar tirar a sua vida, continue lutando, soberano Deus. Pai, é no teu nome, Jesus, que nós estamos aqui nesta noite, na tua presença, Jesus, onde nós tivemos o privilégio de ouvir e entender a tua voz. Eu quero neste momento orar em favor da tua igreja, a tua noiva, que tem cumprido aqui na terra esta missão, mesmo diante das adversidades, mesmo diante, Senhor, ó Pai, das investidas do inimigo. O Senhor tem sustentado a sua igreja, o Senhor tem sustentado o teu povo. Eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor possa estar agindo, trabalhando em favor da vida dos teus filhos, fortalecendo cada um, Senhor, dando graça, sabedoria, Senhor, renovando as forças do teu povo, para que possamos continuar, Senhor, neste mesmo propósito, envolvidos, Senhor, envolvidos nesta obra, ao ponto de não conseguirmos nos soltar, porque é o Senhor que tem o controle das nossas vidas. Serve o teu povo, serve a tua igreja, abençoando de maneira toda especial para a glória e louvor do teu santo e glorioso nome. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que possamos ter uma semana de bênção, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, que vençamos todos os ataques do inimigo contra a nossa vida. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce e plena consolação do Espírito Santo seja com todo o povo
seu amém. Vamos lá? Amém! Que Deus em Cristo